Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar 3 maneiras para melhorar o áudio das lives. A primeira será no StreamYard, a segunda e a terceira servirão para qualquer live. Vale lembrar que o áudio das lives precisa estar o melhor possível. Quando a imagem está ruim, até que as pessoas ainda acompanham, se concentram, mas quando o áudio está ruim, realmente fica difícil acompanhar. Sou Geilson, instrutor de informática avançada e design gráfico. Então, o primeiro passo, vou plugar aqui uma plaquinha de áudio externa, ela é via USB. Esse modelo de placa aqui e esse também, eles conseguem dar um ganho muito bom no áudio. O áudio fica muito alto aí na entrada do seu PC. Mas vale lembrar uma coisa, ele deixa um pequeno ruído. Muitas vezes esse ruído não consegue ser notado por uma caixinha de som externa. Talvez você precise utilizar um fone de ouvido, deixar o volume um pouco mais alto para perceber esse pequeno ruído. Mas compensa, porque ele dá um pouquinho de ruído, porém ele aumenta muito o áudio. Então, vale a pena. E é uma plaquinha bem baratinha, né? Essa aqui eu comprei por R$ 25. Ela tem um pouquinho mais de ruído. Essa aqui eu comprei por 35. Ela tem um ruído, mas é bem menor. Bom, com relação à mesa de som, eu vou dar uma explicação aqui a partir de uma mesa básica, uma mesa comum da StarMix. Eu sei que se você estiver utilizando outros modelos, como a Berg, por exemplo, essas Bergs novas, ela tem muitos recursos, muitos efeitos, muita saída, e é preciso recorrer ao manual para você se atentar aí à configuração da mesma. Eu não vou entrar nisso aqui agora. Vou explicar só questões básicas utilizando uma mesa simples. Primeiro passo é você colocar o volume geral em 0 dB. Tenha esse cuidado para não deixar acima, porque se você deixar ele aqui acima, há uma tendência do áudio rachar. Então, coloque ele em 0 dB, a linha preta, tá vendo? Após fazer isso, agora escolha qual saída você vai utilizar. Essa saída pode ser direto para o notebook ou PC, mas pode ser também para a plaquinha de áudio. Você faz os testes e vê o que fica melhor. Por padrão, a mesa de som ela tende a dar uma saída de áudio boa para ser enviado para o PC. Porém, na maioria das vezes, esse áudio chega um pouco baixo, e precisa dar um ganho, tá certo? Já se você utilizar essa plaquinha USB que eu acabei de explicar, ela tende a chegar muito alto e você já precisa ter um cuidado com os volumes. Ok. Qual saída de áudio você deve utilizar para a plaquinha ou o notebook? Teoricamente, a melhor saída é REC, gravação. Mas pode ser que, a depender da sua mesa, essa saída tenha um pequeno chiado e de repente você encontre um áudio bom também na opção de fone de ouvido, enfim, ou na opção de control room. Então vai depender muito da sua mesa. Se você utilizar a opção REC, você vai precisar de um cabo que tenha de um lado esses pinos aqui, RCA, dá para perceber aí, não é? Esses aqui serão encaixados na mesa de som aí em REC. Aí em seguida a outra ponta dele ela vai ser um P2 estéreo para plugar ou na plaquinha ou no notebook, P2 estéreo. Você pode adquirir um cabo dessa forma nas lojas de eletrônico. Pode também mandar fazer. Caso mande fazer, tenha cuidado para comprar plugs de qualidade, porque às vezes o chiado está vindo do próprio cabo. Às vezes, se esse plug aqui não for de qualidade, os contatos costumam se juntar aqui dentro
e causar um ruído. Então tenha esse cuidado. Se você for utilizar a saída de áudio fone de ouvido, aí o cabo vai ser um P10, P2. Aqui nós temos um P10 mono, que será plugado aqui na mesa, e um P2 estéreo. Então, os técnicos de eletrônica eles vão saber fazer isso aqui. Geralmente eu mesmo faço os meus cabos, tudo direitinho, mas caso você não tenha essa habilidade, você pode pagar para alguém fazer, tá certo? Então você não vai colocar um P10 estéreo na mesa de som, tá certo? Você deve colocar um P10 mono e esse P10 mono a outra ponta vai ser um P2 estéreo com 3 vias, tá certo? Então tenha esse cuidado aí. Eles vendem também alguns adaptadores que a gente pode utilizar um cabo P10 e transformar em um P2, que é esse caso aqui. Eu já tive muitos problemas com esses plugs aqui. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Ó. Pronto, aqui tem uma entrada P10 e aqui tem uma saída P2 estéreo. Eles acabam falhando muito. Pelo menos para mim aqui a experiência não tem sido boa. Então, aqui você vai testar e ver qual a melhor saída de áudio da mesa. Se vai ser REC ou alguma saída P10 mono. Em seguida, é só vir aqui para a parte de configuração. Você não precisa se preocupar com alguns botões de efeitos, porque você não está utilizando eles na sua mesa, então não se preocupe. A sua preocupação vai ser Low, Mid e High, que é grave, médio e agudo. Aqui são as configurações principais para o áudio, principalmente a voz. Se estiver utilizando esse canal aqui, você vai se preocupar em fazer as configurações do mesmo, deixando esse grave de 3 a 5. Você pode até passar um pouquinho, a depender do modelo do microfone que você está utilizando, mas o recomendado é você deixar aqui, ó, entre 3 e 5. Porque se você aumenta muito isso aqui, a tendência é ficar rachando, aquele áudio pesado, ficar muito pu. Então você deixa ele mais suave, o grave, tá certo? O grave sempre mais suave. O médio você já pode ir um pouquinho mais, do 4 ao 6, depende muito do equipamento que você está utilizando, vai depender do microfone ou do instrumento que está plugado aí. O agudo você já pode ir um pouco mais, já pode deixar aí entre 5, 7, pode até ir um pouco mais, vai depender da voz da pessoa, do microfone, enfim. Então veja que é fácil você fazer a regulagem desses 3 botões, grave, médio e agudo. É fácil, vai testando direitinho. Quanto ao volume, você fica muito atento. Se você estiver utilizando direto mesa, notebook, vai precisar aumentar bem mais para ele chegar bem no notebook. Caso você esteja utilizando uma plaquinha, como eu falei antes, ela amplifica o som. Então você vai deslocar só um pouquinho aqui. Você desloca só um pouquinho, vai testando. Aí você volta lá no Windows, né? E dá uma observada como é que está chegando o gráfico lá, o áudio lá no Windows. Você observa aqui nesse gráfico que eu já lhe falei. Ó. Essa plaquinha está no PC. Aqui é o que vem da mesa de som. Vou plugar na plaquinha. Vou plugar aqui no... Era para ser rosa, né? Geralmente a entrada de áudio por padrão tem a cor rosa, mas essa plaquinha vem com a cor amarela. Assim que eu pluguei, observe como o meu gráfico ficou alto. Veja, eu estou falando aqui, ó, e ele está lá em cima, tá vendo? Então, aqui eu considero um áudio alto. Oi, ei. Nesse caso, e olhe que o meu volume está no mínimo. Eu desloquei só um pouquinho aqui na mesa de som. Vou dar um clique duplo aqui, vou vir em nível, veja que ele está lá em cima. Vou descer aqui, vou deixar aqui em 20%, clicar em OK. Oi, oi. Ele abaixou um pouquinho, mas ainda considero muito alto. Deixa eu voltar aqui para ver. Reduzir mais ainda. Oi, som. Veja, agora melhorou. Geralmente, aqui nessa janela, é para o gráfico pingar
umas 4 barrinhas. É o suficiente para ele chegar bem na transmissão. Pingar aí de 3 a 4 barrinhas. Agora, se ele fica desse modo aqui, ó, quase topando lá em cima, é certo que o áudio vai rachar, vai ficar distorcido na live, tá certo? Então, o StreamYard não tem esse gráfico de controle, diferente do OBS Studio, que você pode observar no gráfico dele se o áudio está chegando alto ou não. Como você não consegue fazer isso no StreamYard, você vem aqui nas configurações do Windows e vai observando. Pode até manter essa janelinha aberta aqui, ó. Isso é bom, porque você vai observando para ver o áudio, se precisa alterar ou não. Fique atento, como eu já disse, esse nível ele pode subir automaticamente. Se por acaso você observar que o nível está subindo automaticamente, você procura fazer esses controles apenas na mesa de som para não ter surpresa. E lá na mesa de som você desloca o áudio só um pouquinho. Então lembrando que aqui eu expliquei somente as questões mais básicas, mais essenciais sobre áudio. Não estou falando aqui de coisas avançadas, nem na mesa de som, nem no PC, tá certo? Mas aquilo que é essencial. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.